Olá, pessoal. Olá, educadores e educadoras inclusivos, sejam bem-vindos. Karina, seja bem-vinda. Cristina, Liliane, sejam bem-vindos a mais um dia de Tira Dúvidas sobre a inclusão escolar. Ontem nós tivemos um bate-papo muito bacana. E hoje nós vamos dar continuidade, porque sempre tem perguntas para serem feitas, sempre tem dúvidas para serem esclarecidas. E eu estou aqui para ajudar vocês. Ontem nós tivemos algumas perguntas que não foram respondidas e eu quero saber. Mara Souza, bom dia. Eu queria saber se tem dúvidas, se tem perguntas, se quem ontem deixou aí suas perguntas e não foram respondidas, se está por aí, para a gente responder. Só vou responder se a pergunta for feita de novo. Lisiane, bom dia. Mari Vieira, eu sim. Muito bom, gente. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Mais um momento de bate-papo, de conversa aí sobre a inclusão escolar. Ontem nós falamos sobre o atendimento educacional especializado, sobre a organização do AE, sobre as formas desse atendimento funcionar. Eu acho que tivemos perguntas bem importantes, dúvidas bem importantes, que acho que é comum a muitos de vocês. Ó, vamos começar com a primeira pergunta da Mara. O PAE pode ser feito anual? Então, Mara, quando a gente analisa o que é o documento PAE, a gente entende que ele tem vários processos. Nós temos o documento que organiza o funcionamento da sala, que é o documento que vai ali garantir toda a estrutura, toda a forma de funcionar a sala. A gente tem o atendimento que é feito ao estudante, então a gente tem ali a organização do atendimento para o estudante, e o atendimento que é feito às equipes, aos professores, né, que estão descritas ali na resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser feito anual? Não acho adequado, porque depende de qual parte você está se referindo a ser anual. E por que não acho adequado? Porque o atendimento, ele visa a gente acompanhar o processo de desenvolvimento do estudante. Então, eu preciso que isso seja feito dentro de um processo, de uma construção de conhecimento que essa criança vai adquirir ali na sua sala. Então, se eu faço anual, a gente pode até, sim, claro, existem metas que são a longo prazo e a gente pode estabelecer, mas a gente precisa ter um acompanhamento dentro de um período suficiente para identificar um aprendizado, para identificar se o aprendizado não está acontecendo, se precisa que esse estudante tenha mais tempo, tenha uma atividade diferente daquela que eu planejei para ela. Então, ele pode ser feito anual, mas sempre pensando nos ajustes necessários dentro de cada período. Ontem nós falamos sobre esse tempo, a gente precisa considerar, por exemplo, será que um bimestre, por exemplo, é suficiente? Talvez não, porque a permanência desse estudante na sala de AE, a permanência
a frequência desse estudante não é igual acontece numa sala de aula que é todos os dias. Então, a gente precisa fazer uma análise funcional do serviço que nós vamos oferecer, tá? Então, é importante considerar essas questões. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero contar para vocês sobre a semana do AE na prática. Todas essas questões, né, que a gente levanta a respeito do atendimento, a gente vai trazer de forma mais explicada, trazendo a referência, o artigo certo, onde está na legislação cada uma dessas coisas, lá na semana do AE, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 3 de março. Nós vamos durante 3 dias para uma sala fechada, onde não só eu vou falar, mas vocês também vão ter voz, vão poder interagir comigo, tirar essas dúvidas de forma mais clara, explicar exatamente qual é a sua dúvida, e aí a partir disso você vai ter uma clareza maior. Eu sempre elaboro documentos, elaboro slides com referências que servem não só para você estudar novamente, mas servem para você depois, se tiver que fazer uma formação, uma capacitação, você pode usar esse material como referência para os seus treinamentos. Então, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês lá na semana do AE. E além de todo o material que a gente disponibiliza, o certificado de participação, a gente também vai entregar para vocês uma oportunidade que é de convidar um colega ou dividir, né, a inscrição junto com ele para participar e ter aí mais pessoas envolvidas com a inclusão escolar, entendendo melhor como fazer o AE. Então, se você tem interesse de participar, de se inscrever, depois você me procura para a gente poder conversar. Sim, a Mara está dizendo, eu fiz um PAE anual com revisão trimestral. Sim, pode sim, não tem nenhuma restrição. Na verdade, o que a gente tem que considerar é o que é viável para o meu atendimento e que vai fazer funcionar. Não existe uma regra, uma receita de que tem que ser feito dessa forma, né? A resolução, ela não orienta, ela orienta que seja feita de forma conveniente, né? De forma que atenda à necessidade educativa, né, do estudante. O horário da formação ela vai ser ao vivo, tá? Ela vai acontecer ao vivo. Então, vai ser nos dias 11, 12 e 13, sempre às 20 horas, tá? Eulaine perguntou. E aí é importante, né, a gente focar nessa estrutura que tem que acontecer de funcionamento, porque é a partir dela que a gente vai organizar o nosso atendimento. Nós vamos organizar o seu dia de trabalho, mas também o seu processo de construção, não só do conhecimento do estudante, mas a gente sabe que há atribuições na resolução para formações continuadas a partir do professor, né, da professora que atende em sala de recursos. E algo que dificilmente acontece é essa formação. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque o nosso gestor pode nos cobrar isso a qualquer momento. E talvez não só em função da cobrança, mas é importante a gente estar atento a isso, porque isso garante que o nosso trabalho seja mais eficaz e eficiente quando a gente promove aí a participação dos professores, né, no nosso atendimento. E se você não acredita, eu vou ler aqui para você, ó. Lá no artigo 13 da resolução, diz no item. Vários itens que falam a respeito disso, mas no 6 diz que
Nós devemos orientar professores e famílias, orientar. Então, nós temos que ter informações adequadas, informações viáveis para isso. Orientar professores e famílias sobre recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Lá no 8 diz: estabelecer articulação com professores da sala de aula comum. Faz parte das suas atribuições estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum. Então, você tem que criar uma estratégia para ter um contato com o professor do estudante que você atende aí na sua sala de recurso. O que mais? Quem faz isso? Quem já atende nesse formato, já domina esse assunto aí? Como que tá isso para vocês? Ó, a Marta Lúcia, ela está pedindo, se possível, fala um pouco a respeito da flexibilização dos conteúdos na sala de aula comum. Essa foi uma pergunta de ontem que eu não respondi e pedi para fazer ela novamente hoje. Então, vamos falar um pouco de flexibilização e adaptação. Antes de eu trazer a citação disso lá na resolução, eu quero trazer as duas definições. Quando a gente fala de adaptar os materiais do MEC, diz que adaptar são estratégias e critérios da atuação docente. Então, quem faz a adaptação de acordo com o MEC é o docente. Olha que legal isso. Muitas vezes, o que a gente ouve? Que o docente não se coloca como responsável pela adaptação, mas as orientações e diretrizes do MEC são de que a adaptação são estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos. Olha só que interessante isso. A gente ouve muitos, e infelizmente mais do que a gente gostaria, né? Muitos docentes dizendo que não são responsáveis pela adaptação, que não têm responsabilidade com isso, que não fizeram cursos de educação especial para poder atuar a respeito disso. Porém, o MEC, desde 98, já traz essa direção em relação à adaptação. Sabe por quê? Porque o detentor do conhecimento daquela disciplina não é o professor do AE, não é o profissional do AE, não é o professor da sala de recursos, é o docente. E essa clareza, ninguém fala sobre isso, mas está bem aqui descrito, né? Então fala que quem toma as decisões que oportunizam a adequação educativa às necessidades do estudante é o docente, porque ele é que domina a profundidade do conteúdo, da informação. Então veja que essa pergunta ela é muito importante, porque falar de adaptação diz respeito a tornar o currículo acessível para o estudante de forma adaptada, né? E essa estratégia, os critérios que vão ser utilizados devem vir a partir do docente. Por isso, o docente é quem orienta o professor do AE, né? Considerando o processo de ensino-aprendizagem, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. Então, inclusive, aqui não está se referindo apenas ao estudante da educação especial, mas todo estudante que tenha uma diversidade na sua forma de aprender. Então, aqui inclui, inclusive, os estudantes que estão fora do público-alvo da educação especial, mas têm necessidades educativas diferentes dos demais, e que precisa aprender aquele conteúdo que o docente se formou e se tornou habilitado a ensinar.
Então, veja a importância, né, da gente considerar a adaptação. E o que mais que fala? Adequar ou adaptar o currículo para esse currículo. Quem domina o currículo? O professor, o docente da disciplina ou da área. Né? Adequar o currículo pressupõe conhecimento aprofundado da disciplina a lecionar e da sua didática. Quem que conhece a disciplina, se não o docente que foi habilitado, contratado para trabalhar com ela? Então, é o responsável por fazer essa adaptação ou adequação, de acordo aqui com a definição. Então, pressupõe conhecimento aprofundado da disciplina, ou seja, essa disciplina, quem domina é o professor docente, é o docente que está ali na sala de aula. E no caso de flexibilização, fala sobre garantir, né, a oportunidade do estudante ter a diferenciação de acesso no currículo. Então, ele diz que implica a busca pela coesão da base curricular comum com a realidade do estudante, suas características sociais, culturais e individuais. Veja que, mais uma vez, não estamos falando de educação especial ou de deficiência, mas estamos falando de diferenciação. Então, eu garanti o direito à diferença, porque eu tenho características diferentes como ser humano do outro ser humano que está ali na minha sala de aula, né? Então, isso implica na busca da coesão da base curricular comum com a realidade dos estudantes, suas características sociais, culturais, individuais, incorporando, assim, os diferentes modos de aprender e as múltiplas inteligências presentes na sala de aula. Significa que eu vou tentar envolver o estudante da forma como ele é capaz de aprender, de acordo com as suas habilidades e necessidades. Eu vou trazer o meu currículo, a minha forma de ensinar a isso. Então, hoje, o que precisa ficar bem claro? Não é o estudante que se adapta à escola, é a escola que se adapta ao estudante. E o professor precisa rever as suas práticas. Não adianta, gente, a inclusão é um caminho que não tem retrocesso. O estudante, ele tem o direito de estar ali e eu preciso estar habilitado para ensinar esse estudante na forma como ele aprende, né? Então, incorporar esses diferentes modos de aprender. Então, essa é a diferença entre flexibilizar e adaptar. Mas, eu costumo dizer que a gente ficar considerando, agora estou adaptando, agora estou flexibilizando, não faz muito sentido na prática. Na hora que a gente está ali na nossa prática, isso não faz sentido e não tem importância. Mas sabe o que tem importância? É eu maximizar a oportunidade de sucesso escolar desse estudante. É eu tornar mais ampliada possível a oportunidade dele aprender a partir das várias oportunidades que eu vou oferecer para ele. Então, qual a oportunidade que eu vou dar para ele? De ouvir o conteúdo, de aprender o conteúdo através da comunicação alternativa, da comunicação aumentativa, através de pictogramas, através da oralidade, através da escrita, através de várias outras ferramentas tecnológicas, não tecnológicas, né? De alta tecnologia, baixa tecnologia, não importa. O que eu preciso é garantir que ele acesse. E eu acho muito interessante, porque quando a gente vai lá na resolução 02 de 2001, essa resolução é uma resolução muito importante para nós educadores, aliás, para todos que trabalham ou têm estudantes na educação especial, ela é muito importante porque ela traz muitas respostas para as dúvidas que a gente tem, sendo uma resolução bem curta. E ela valida esse conhecimento que eu tenho, então eu acho que esse entendimento que eu tenho a respeito de flexibilizar ou adaptar, porque ela traz lá no artigo 8º, no inciso 3º, ela está ali falando no artigo 8º sobre as escolas prever e prover a organização das suas classes. E aí lá no item 3, ela diz assim: flexibilizações e adaptações curriculares que considerem
o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos. Então, o meu ponto de partida é o conteúdo básico daquela disciplina, daquela área de conhecimento. Metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados, processos de avaliação adequados ao desenvolvimento do estudante, que apresentam necessidades educativas especiais. Então, aqui a gente tem essa resposta também. A gente entende que não importa se é flexibilizar ou adaptar, eu tenho que garantir que o processo de aprendizagem do estudante vai acontecer. Então, é importante a gente saber a diferença entre um e outro, mas talvez ali na prática a gente não vai aplicar isso. Isso não vai ser funcional. Esse conhecimento, ele fica lá para o nosso TCC, lá para os artigos que nós precisamos escrever. Mas, na nossa prática, o que eu preciso ter clareza é de que eu preciso garantir oportunidades desse estudante aprender na minha sala de aula, no meu atendimento na sala de recursos, não importa, ele precisa ser garantido. Se é flexibilizar ou adaptar, a gente vai garantir essa oportunidade para ele de sucesso escolar. Então, esse é o meu entendimento a respeito disso, tá? Essa resolução que eu estou falando, Mara, é a resolução do Conselho Nacional de Educação 02 de 2001. Essa é a que traz as diretrizes para a educação especial na educação básica, tá? Então, a 04 de 2009, que você está falando aí, ela é referente às diretrizes para a sala do AEE. E a 02 de 2001, ela traz as diretrizes do AEE no âmbito nacional, tá? Então, ela é mais ampla. E a 04, ela é mais específica para a sala de AEE. O que mais? Muito boa pergunta. É necessário fazer estudo de caso do aluno que chega ao AE com laudo, com toda certeza. Laudo não é sinônimo de estudo de caso. O estudo de caso, ou como eu gosto de chamar, porque vai além do estudo de caso, é a história de vida desse estudante. Na história de vida, ou no estudo de caso, ou na anamnese, como você preferir chamar, a gente vai buscar ali informações a respeito desse estudante que vão contribuir para o aprendizado dele no processo da sala de recursos ou na sala de aula, né? No caso da sala de aula, a gente está falando de PDI. No caso da sala de recursos, estamos falando de PAEE. Então, é sempre importante fazer estudo de caso, é sempre importante conhecer o estudante, porque o laudo não define quem é o estudante, nem quais são as suas necessidades educativas. O laudo ou o diagnóstico clínico, ele traz informações a respeito das características médicas desse estudante. Então, isso é muito importante da gente ter esse entendimento, porque o laudo não pode ser suficiente. Quantos de nós já vimos, né? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já viram estudantes que chegam com um laudo definido e quase que como um julgamento final e o estudante ter uma evolução, um aprendizado muito superior ao que se esperava ali no diagnóstico médico? Porque o diagnóstico, vou comparar a uma ciência exata, né? O diagnóstico, ele dá ali a sentença e diz assim, é isso. Mas a educação, o trabalho pedagógico, ele diz, ok, mas apesar disso, eu vou estimular esse estudante e vou levar ele a um outro nível, porque eu sei que ele é capaz, porque o meu trabalho como educador mostra que esse estudante é capaz de ir além. A educação, a ciência da educação, né, ela traz para nós uma característica de possibilidade, de oportunidade, apesar da incapacidade que é definida, às vezes, no laudo médico.
Então, o laudo não diz respeito a tudo que a gente precisa conhecer sobre o estudante. Vão ter informações que eu vou ter que coletar com a família. Né? Se é um estudante que está chegando agora na escola e que eu não tenho nenhum dado sobre ele, a gente vai precisar buscar informações com a família. A gente vai falar disso lá na semana do AE. Eu vou trazer algumas diretrizes para vocês da anamnese que eu faço, né? Vou mostrar alguns pontos importantes, mas você pode criar a sua própria anamnese. Mas lá na semana do AE eu vou entregar uma referência que pode te ajudar aí a enxergar possíveis informações que precisam ser coletadas a respeito desse estudante se eu ainda não tenho. Porque só o laudo médico não diz muita coisa a respeito, diz do ponto de vista médico. Mas nós estamos trabalhando no ponto de vista educacional, do ponto de vista pedagógico. E a gente sabe que o estudante ele é capaz de muito mais do que isso. Então, é sempre, né, respondendo a pergunta da Marta, sempre é necessário conhecer o estudante. É sempre importante eu saber para quem eu vou trabalhar neste ano. Porque nenhum estudante é igual ao outro. Né? Então, eu preciso saber para quem eu vou trabalhar e como desenvolver o atendimento desse estudante. Não faz sentido discordar, né, Marta? Na verdade, acho que a pessoa, quando discorda, é porque ou ela não entende ou porque ela não quer fazer. Porque existe um fato muito bem estabelecido da importância desse documento. E, na verdade, gente, sabe o que é? Dá trabalho? Claro que dá. Ninguém falou que a educação é fácil fazer, né? Até porque a gente não está falando de algo exato que é só eu aplicar tal técnica, fazer tal procedimento, né? Aplicar tal protocolo que vai responder de tal forma. Nós estamos falando de seres humanos com capacidades diferentes, diversas e com potenciais também diferentes. Então a gente vai encontrar toda essa diversidade. Eu acredito assim que um educador que se recusa a entender isso é porque talvez ou ele está no lugar errado ou ele deixou de acreditar na educação que ele mesmo faz, né? Isso mesmo. Até porque fazemos o estudo a respeito do aluno e não do laudo. Exatamente isso. Não tem fundamento, né, não fazer. Ontem, enquanto a gente conversava, alguém perguntou a respeito de fazer o contato ali com o professor de outra escola, né? Quando a gente está na sala de recursos e a sala de recursos funciona num espaço diferente ou em outra escola, né? Que não é a escola de origem do estudante. E eu preciso ter contato ali com o docente. Eu procurei aqui o planejamento e eu não tinha achado. E vou mostrar para vocês. Esse é o planner da sala de recursos. É a estrutura que eu organizei para poder, né, direcionar vocês e a partir dele que eu vou me basear na semana do AE. E dentro dele eu coloquei, aqui não dá para ver, por isso que lá na semana do AE é mais fácil, porque aqui a tela é pequenininha, a gente às vezes não consegue ver com uma qualidade, mas eu vou ler para vocês. Esse documento aqui, ó, para preenchimento do professor regente. Eu coloquei uma única coisa importante que a gente precisa que esse professor me conte, mesmo porque às vezes a gente não tem esse professor muito do nosso lar, então a gente às vezes vai precisar que ele responda de forma mais rápida, de forma objetiva. Mas você pode criar também questões de múltipla escolha, né, com alternativas que ele possa ali te responder essas questões, mas aqui eu coloquei assim, ó, liste as dificuldades identificadas em sala de aula que interferem no aprendizado. Eu quero que esse professor faça uma lista das dificuldades que ele percebe. O que você encontra de dificuldade que você pode listar aqui para mim?
E aí, a partir dessas dificuldades que o professor ou os professores, né, os docentes que vão acompanhar esse estudante lá na sala de aula vão listar, você já tem um ponto de partida para fazer seu planejamento. Então, nada que a gente faz, ele vai ser inventado, né? Ele tem uma direção específica. Uma delas é, quando a gente faz a anamnese, a gente faz o estudo de caso do estudante, ou como eu gosto de chamar, a gente busca ali na história de vida desse estudante todos os processos, tanto de vida familiar, mas de vida escolar, a gente já recebe ali muitas informações lá da escola. Mas aqui, quando eu pego o professor que acompanha esse estudante, ele vai me dar aqui uma lista de coisas que eu posso utilizar como ponto de partida para o meu planejamento de atividades lá na sala de AE, e também eu posso usar até esse mesmo critério para a construção do PDI, mas que não é o caso aqui, né? Mas aqui a gente tem a gente busca aqui informações que eu possa auxiliar o professor da sala de aula no desenvolvimento de habilidades que ainda não estão consolidadas. Que mais? Já foi. Eliane, nós iremos ter acesso a estes documentos, não todos, porque esses documentos, eles fazem parte do planner da sala de recursos, que é o material que eu construí, que inclusive está disponível para aquisição. Ele está organizado entre pasta da sala de recursos, pasta do estudante e pasta da avaliação e do planejamento. Então, esse item que eu mostrei para vocês, ele está lá na pasta do planejamento. São várias planilhas, vou passar assim, para vocês verem. São várias planilhas e estruturas de organização para direcionar vocês no atendimento. Alguns deles eu vou trazer, sim, para a nossa discussão, para poder trazer clareza para vocês, mas ele completo está disponível aqui, dentro desse caderno, que está aqui também na minha estante. Além desse material, né, eu acho que eu vi alguém pedindo, eu consigo comprar esse material que você está mostrando? Todos podem aprender, está perguntando. Então, para você adquirir esse material, é só você clicar lá no nosso link da bio, que ali tem o link de acesso para o planner da sala de recursos. Eu não vou mandar só isso assim para você. Além de ter instruções aqui dentro, eu gravei algumas aulas curtas, mas para você entender, assim, que situação que eu uso esse documento, quando que é importante utilizar. Então, eu gravei algumas aulas, então você vai ter acesso a ele dentro de uma plataforma, e lá na plataforma também vão ter aulas disponíveis para você. O que mais que está dentro desse material? Deixa eu ver. Esse, tem um caderno de atividades, vou folhear ele aqui para vocês verem, Tem muitas páginas de atividades que podem te ajudar, a construção de rotina e várias outras atividades e desenvolvimentos que você pode trabalhar na sua sala de recursos para ajudar seu aluno a avançar. Então, tudo isso está dentro de um material. Isso não vai estar disponível na semana do AE, mas está disponível para adquirir, tá? Todos podem aprender. Está disponível aqui no link do Instagram, e se você não localizar, você também pode me chamar para adquirir, tá? O que mais? Falei, né? Fala mais sobre o planner da sala de recurso que vem nele. Não é só um PDF, né? Além de um PDF, é uma organização para o seu atendimento, é uma estrutura que vai te direcionar em todos os processos. Então, você mesma vai chegar à conclusão, se você faz, como foi perguntado no início, eu faço um documento anual e faço a atualização semestral, trimestral,
né? Eu acompanho isso. Aqui tem, por exemplo, planilhas de monitoramento do aprendizado que você pode verificar a partir de períodos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Você pode acompanhar dentro de vários períodos como que está o desenvolvimento desse estudante. Ó, um desenvolvimento importante que poucas pessoas acompanham. Desenvolvimento da oralidade. Tem alguns itens aqui básicos a respeito da oralidade, porque a gente foca muito no acadêmico, na escrita, mas às vezes a gente tem um estudante que a oralidade dele é mais desenvolvida. Então, tem uma estrutura de acompanhamento aqui, desde a avaliação, e você escolhe o período que você quer acompanhar. Então, aí, né, atendendo a pergunta do Todos Podem Aprender, vai além do PDF. A gente tem os arquivos disponíveis, não só de toda a organização da sala de recursos, mas temos também o caderno de atividades, que serve tanto para você desenvolver uma avaliação diagnóstica inicial, mas também vai te ajudar a desenvolver atividades dentro da sala de aula, dentro da sala de recursos, com objetivos específicos, tá? Que estão todos descritos aqui, todos passo a passo. Além disso, também eu disponibilizo videoaulas curtas, objetivas, para você acompanhar e entender para que serve cada uma das planilhas que estão ali dentro do documento, tá? Ó, às vezes a gente acha que todo mundo que já está aqui, né, está sabendo, está entendendo todos os processos, e às vezes a gente vai usando só as siglas, né? Por isso que eu gosto de trazer esclarecimento. Júnior Ferreira, né, está perguntando, cheguei agora, o que significa PDI? O PDI, ou PEI, PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual do Estudante. Então, é o planejamento que eu faço para desenvolvimento individual desse estudante no processo de escolarização. O PEI, ele é associado ao mesmo documento, né? Aqui, por exemplo, em Minas, a gente tem diferença só de regionalidade. E em outros estados e municípios, o PEI é uma coisa e o PDI é outra. Mas o importante, Ferreira, é entender que a finalidade deste documento, do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Estudante, ou PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, o objetivo dele principal é garantir o desenvolvimento do estudante de forma individualizada, considerando suas características individuais e suas necessidades individuais. Então, eu construo esse documento sempre que eu tiver um estudante que não acompanha a turma em igualdade de condições com o que está sendo ensinado, e ele precisa de uma individualização desse atendimento para ele acessar, em condições de igualdade, esse currículo. Então, é o documento que a gente constrói durante todo o processo de escolarização para que esse estudante possa acompanhar o seu processo de escolarização durante todo o ano escolar. Ó, que legal a pergunta da Laís. Essas atividades eu posso usar com todos os alunos com toda certeza. Eu foquei, já que você perguntou, eu foquei em construir atividades objetivas. Porque às vezes a gente encontra cadernos de atividades por aí, sim, com um foco solto, né? Só tá lá a atividade, mas ela não me fala sobre o objetivo, o propósito dela. Eu selecionei vários blocos, por exemplo, aqui, ó, a gente está falando da correspondência. E eu explico aqui em breves palavras o que é atividades relacionadas à correspondência, e eu coloco as sugestões de atividades que dizem respeito a isso, porque isso vai te dar ideias de como fazer o trabalho da correspondência, e também vai te dar atividades prontas, né, que você pode imprimir. Eu imprimi colorido, né, porque eu achei fica mais fácil da gente visualizar, mas a gente tem aqui vários propósitos. E o que eu gosto, ó, classificação. Então, a classificação, né, ela é importante, tem aqui desde as coisas mais elementares, né, aqui a gente pode aumentar ou diminuir a quantidade de itens, né, eu coloquei bem colorido para ficar mais visível.
A gente pode fazer correspondência também, né, com animais, insetos, pets. E qual é o objetivo de cada uma delas? São habilidades importantes que ajudam o estudante no desenvolvimento do raciocínio lógico, que são habilidades pré-acadêmicas que facilitam o aprendizado do estudante, principalmente lá na questão da matemática. Então, quando eu desenvolvo isso muito bem, então vamos supor que você tem estudantes lá com dificuldade de interpretação e de entendimento das questões matemáticas. Trabalhar essas atividades que... Deixa eu ler aqui as outras. Sequenciação, né? A sequência de objetos. Tem aqui dominós de vários meios de transporte, tem dinossauro. Aqui é difícil de mostrar para vocês, mas eu fiz vários dinossauros, várias coisas diferentes para trazer essa correspondência, né, às atividades que precisam ser desenvolvidas. Então, você pode trabalhar com qualquer estudante, porque, se você imprimir, vai ficar bem colorido, bem visível para o estudante, né? Estudante que tem foco aí no espaço ou em animais do oceano. Tem um outro aqui, de dinossauros. Olha que legal isso de dinossauro. Para trabalhar várias atividades, você pode plastificar e trabalhar. Para quê? Para desenvolver, aí eu coloco aqui para vocês essa informação, para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, principalmente, mas o raciocínio lógico que vai auxiliar esse estudante na compreensão de outras coisas importantes que precisam ser desenvolvidas. Então, onde a gente faz isso? Na sala de AE, tá? Então, Laísa, pode, com toda certeza, isso beneficia não só o estudante com deficiência, mas todos os outros estudantes, tá? Inclusive, né, eu elaborei ele para trabalhar na sala de recursos, mas nada impede do professor trabalhar na sala de aula, porque o benefício é igualmente importante para todos. Todos podem aprender? Está perguntando, você tem algum acompanhamento para professor de AE ou apenas o Planner? Tenho colegas, acredito que né, tem interesse, não sei. Nós temos, né, um sistema de mentoria onde eu faço um acompanhamento mais individualizado com você, para você entender cada processo. Então, você está na dúvida se uma atividade deve ser aplicada ou não, qual o objetivo, qual o propósito, como organizar a sala, como eu falo com o meu professor na sala de aula, como eu trago a coordenação para mais perto, e várias outras dificuldades e necessidades, na mentoria, que já é um atendimento mais individualizado, onde eu vou te conhecer, vou conhecer o seu trabalho, a gente vai conversar e eu vou te fazer um acompanhamento. Nesse sistema de mentoria, eu vou te acompanhar de forma mais focada, porque quando a gente faz esses atendimentos, né, que são mais globais, onde a gente ouve todos, talvez você não consiga esclarecer sua dúvida imediata, você não tenha a necessidade pontual ali suprida. Mas na mentoria, sim, a gente já acompanha de forma mais individualizada, a gente traça planejamentos, eu vou te ensinar a planejar, te ensinar a acompanhar. Se você é coordenador, por exemplo, eu vou te ensinar como acompanhar os seus professores. Se você é um professor do AE, eu vou te ensinar como fazer esse processo acontecer aí de forma mais individualizada. Aí a gente vai no foco da sua dúvida, da sua necessidade, né? Vai ser uma coisa menos global e mais pessoal, mais intimista. A Rosa. A psicopedagoga, qual a conduta profissional com os alunos atípicos do ano passado? Precisa fazer um estudo de caso? Deixa eu entender a sua pergunta.
Ó, vou focar no finalzinho da pergunta, né? Se precisa fazer um estudo de caso com o aluno, entendo, deixa eu tentar entender, se não foi, você me fala. Você está querendo saber que a escola já tinha um estudante, então ele já frequentou a escola no ano anterior, já tinha um estudo de caso, se precisa fazer um novo estudo de caso desse estudante. Acredito que é essa a pergunta, né, Rosa? Rosa Moraes. Se a pergunta é essa, eu vou responder para você que depende. Depende das informações que você tem do ano anterior. Mas elas são fundamentais e importantes, porque o que a gente precisa entender? O estudante, ele tem uma característica no AE diferente dos outros. Inclusive os outros também têm, né, gente? A gente sabe que esse período longo, não só na virada de um ano para o outro, mas nos períodos de férias ou processos longos, igual agora a gente, né, tá no carnaval, existem algumas perdas. Então, é importante a gente entender onde está o aprendizado desse estudante neste momento. No ano passado foram trabalhadas várias questões e várias coisas foram desenvolvidas com ele, legal. Então você vai usar essa informação para ver, ele ainda tem o domínio daquelas habilidades que ele adquiriu lá? Ele ainda consegue? Porque se ele ainda consegue fazer o avanço, a gente vai tomar aquilo como ponto de partida e vai avançar. Agora, se ele já não tem mais o domínio, se houve um esquecimento daquele conteúdo, eu vou precisar considerar no meu estudo de caso avançar a partir daquele lugar que ele está naquele momento, não da onde ele parou no ano anterior, tá? Laísa, eu não sei se você está perguntando, é um curso? Eu não sei se você está perguntando sobre a semana do AE ou sobre a mentoria. Então, vou diferenciar os dois. Ou sobre o planner da sala de recursos, porque eu falei de três coisas diferentes. O planner é um documento que vai te orientar na organização da sua escola durante todo o ano letivo. Ele é um curso gravado que tem ali informações sobre cada um dos processos de construção e acompanhamento do atendimento na sala de AE. Ele está pronto, gravado, já está disponível para sua aquisição. Assim que você adquire, você já recebe o arquivo, já recebe o acesso à plataforma. Agora, a semana do AE é uma semana de 3 dias, durante a semana que vem, né, dias 11, 12, 13, onde nós vamos passar juntos. Não é um curso, é um momento de acompanhamento ao vivo, online, onde a gente vai passar juntos ali, aprendendo e tirando dúvidas sobre a organização da sala de recursos. Então, se você, né, esse daqui é o faça você mesmo. Você pode adquirir e fazer ali dentro do seu tempo, no seu tempo, na sua disponibilidade, assistir às videoaulas ali no seu tempo. A semana do AE é para você que tem pressa e quer logo já saber, então ela já vai começar na semana que vem. Inclusive, você adquirindo um ingresso, você tem direito de trazer um convidado, então você pode presentear alguém ou dividir o valor da inscrição, que é apenas R$ 59. Então, se você divide com outro professor, você vai pagar apenas R$ 30 para poder ter um conhecimento que você não encontra na universidade. A verdade é essa. Aliás, acho que nem tem algo tão organizado na universidade. Então, assim, vai te ajudar bastante por um custo extremamente acessível. Então, a semana do AE é um momento onde a gente vai passar juntos durante 3 dias, cerca de 1h30 a 2, em uma sala fechada, compartilhando informações, compartilhando legislação, tudo que é importante para a sua organização de sala de recursos. E a mentoria é um sistema de acompanhamento personalizado, onde nós vamos juntos desenvolver. Você vai trazer para mim, Ana Paula, ok, eu entendi tudo que eu tenho que fazer, mas na minha sala eu tenho tal dificuldade com a supervisora, eu tenho tal dificuldade com o gestor, eu tenho tal dificuldade com os meus estudantes. Como você pode me ajudar nesse processo? Então, a gente vai trabalhar de forma mais personalizada, tá? Então, essa é a diferença dos três.
E mais. Todos podem aprender? Está perguntando, essas atividades servem para alunos com TDAH? Servem sim. Elas vão te ajudar no desenvolvimento desses estudantes também, nessas habilidades que provavelmente muitos precisam também adquirir, se não tiverem adquirido. Mas eu tenho disponível também na nossa página cadernos de atividades para o desenvolvimento específico dessas necessidades. Então, tem um caderno específico para trabalhar com estudantes com TDAH, tem um caderno específico de atividades focados para atender estudantes com dislexia. Então, a gente tem alguns cadernos disponíveis para trabalhar habilidades específicas, tá? Mas todos beneficiam os estudantes, tá? Depende do foco que você quer alcançar, mas você pode tanto utilizar essas atividades, como você pode utilizar o caderno específico lá das atividades para desenvolver com os alunos com TDAH. Inclusive, eles estão em promoção, tá? Quem quiser, são vários cadernos que vão te ajudar aí no desenvolvimento de várias habilidades aí dos seus estudantes. Laís, estou precisando, é meu primeiro ano na sala do AE. Pois é, nós temos 3 alternativas para poder você desenvolver o seu trabalho. O primeiro é faça você mesmo, onde você pode adquirir o material que já está pronto, gravado, você vai estudar sozinha, sentar ali, assistir as videoaulas, construir todo o seu trabalho, ou onde a gente faz juntas, né? Então a gente vai construir ali um conhecimento durante a semana do AE e tem o eu faço junto com você. Então, eu vou te ajudar pessoalmente na sua dificuldade, que aí já é um atendimento mais personalizado, numa que eu chamo de mentoria da inclusão na prática educativa. É uma mentoria IP, inclusão na prática educativa. Tá? Então, qualquer um desses dois podem te atender. Todos podem aprender. Como posso conhecer a mentoria? Preciso muito. Então, a mentoria, quando você vai lá no link da bio, você vai ver ali a opção de clicar no link. Ao clicar no link, você vai ver a opção de mentoria e aí ele vai ter informações para você preencher, porque eu preciso te conhecer e saber da sua necessidade para te atender de forma personalizada. Você vai entrar em contato ali com a minha equipe e a gente vai te passar todas as informações para você fazer parte dessa mentoria, que inclusive, deixa eu ver aqui, eu já tenho uma turma que vai começar agora no dia 19. A gente tem encontros ao vivo, onde você participa ali com as suas dúvidas. Antes disso, eu vou te conhecer individualmente, a gente vai passar por uma videoaula, onde eu vou conversar com você, entender todas as suas necessidades e te ajudar a traçar um planejamento específico para vencer as suas dificuldades. Então, não é as dificuldades parecidas com a do seu colega, é a sua, tá? Então, ali eu vou te conhecer individualmente e a gente vai, num grupo de WhatsApp, conversar sobre as outras dificuldades. Então, por exemplo, você vai lá para a prática. E aí a gente traçou um planejamento para você desenvolver com o seu estudante. Eu te ajudei no desenvolvimento de tarefas, das atividades, e você lá na prática teve dúvida. Você vai mandar uma mensagem para mim, Ana Paula. Eu fiz o que a gente combinou, mas não consegui, tive dificuldade. O que eu posso fazer? Aconteceu uma situação diferente do que eu imaginava. Então, a partir daí, a gente vai traçando os planejamentos, corrigindo rota, né, te ajudando em todos esses processos. Então, como que você pode conhecer a mentoria? É só me chamar aqui no direct, ou você pode clicar lá no link da bio, você vai ver lá a opção de fazer parte da mentoria, tá? Encontrei muito mentor
Sinto segurança com você. Eu já ouvi falar isso muito, né? O mentor é a pessoa que mente para o outro, né? Dizendo assim, eu vou te mentorear, mas não acompanho. Eu faço acompanhamento mesmo personalizado, é individualizado. O que mais? Maria Giovanni, é obrigação do professor do AE fazer plano de aula da sala comum? Ele dá aula na sala comum? Se ele não dá aula na sala comum, ele não tem que fazer isso. Quem faz plano de aula da sala comum é o professor da sala de aula comum. O professor da sala do AE faz o seu plano de AE e ele busca no plano de aula que o professor da sala de aula desenvolve informações que vão ajudar nesse desenvolvimento, que vão ajudar no aprendizado dessa criança, mas né, não faz. Inclusive, isso não está nas atribuições, né? A gente, na semana do AE, eu vou trazer isso para vocês. As atribuições que estão descritas lá na resolução 04 de 2009 do Conselho Nacional de Educação e não tem nada que diz a respeito de plano de aula, mesmo porque o professor da sala de AE não atua como docente de sala de aula, ele atua como o professor da sala de AE, que tem objetivos completamente distintos de uma sala de aula. A semana do AE, Laísa, é online e ao vivo. Então, vai acontecer em tempo real. Vai ser os dias 11, 12 e 13 de março, ou seja, já na semana que vem, terça, quarta e quinta. Não, terça, quarta e quinta? Isso mesmo, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas, tá? O horário é às 20 horas. Eliane, a mentoria, você vai entrar em contato com a minha equipe e a gente vai te passar todas as informações a respeito da mentoria e de tudo que você vai ter acesso para participar, tá bom? Pode me chamar aqui no particular também. Quero participar da Semana do AE e da mentoria. Laísa, me procura. Todas as duas formas de participação já estão disponíveis. Eu coloco todos os dias um link aqui nos stories. Lá no link da bio também tem, né? O link da bio, o que que é, gente? O link da bio é um link que tem lá na minha descrição, na minha biografia, né? Do Instagram. Você vai ver lá algumas informações e logo abaixo você vai ver um link. Esse é o link da bio. Ali vai estar disponível tanto a sua inscrição para participar na semana do AE, tá? Laísa, que inclusive você pode, né, como eu falei, trazer um convidado com você para essa semana. Não importa quem é o convidado, tá, gente? Pode ser um familiar, pode ser um professor da sala de AE, pode ser outro colega do AE, pode ser um coordenador, um gestor, você pode presentear quem você quiser. E a mentoria também está lá disponível, você tem acesso lá a essas informações. Deixa eu mostrar para vocês aqui o link da bio. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para tirar o reflexo. Tá vendo aqui? Aí. Tem a descrição das minhas informações. Aí, depende da posição aqui, tem um reflexo. Aí, ó. Logo aqui embaixo, você vai ver um link. Tá vendo aqui onde a minha unha tá? Tá escrito Sanduíche Me, que é onde começa a extensão do link. Você clica ali e você vai ter acesso às informações. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Vai aparecer assim, ó, quando eu clico. Eita, tá dando um reflexo que eu não tô conseguindo tirar. A posição aqui não fica legal, mas vai aparecer aqui. O primeiro vai estar assim, ó, materiais, inclusão na prática. E aí ele vai abrir essa tela. E aí ele vai aparecer todos os materiais que nós temos disponíveis.
Então, esse aqui, ó, é a mentoria. E o primeiro, lá em cima, tá vendo? Bem com a E bem grande, é a semana do AE, onde você vai clicar para participar. Ficou, teve um reflexo aí da luz, mas acho que deu para entender, né? Então, Laísa, você vai ser muito bem-vinda. Vem participar com a gente. Eu vou te ajudar em todo o seu processo, tá? Em toda a sua necessidade. Todos podem aprender. Suas respostas diárias nos stories já me ajudaram muito. Mas ter uma pessoa que sabe fazer e pode ajudar no momento certo é algo muito bom. Sim, com certeza. Eu trago respostas para todas as perguntas que vocês me fazem. É, e sempre peço, né, para que deixem na caixinha de pergunta, porque a gente torna pública as dúvidas de vocês, lógico, sem identificar ninguém, mas eu respondo mesmo todas as perguntas ali, seja por vídeo, seja por texto. E mais a mentoria, ela é algo mais individual mesmo, que vai atender a sua necessidade, ao seu fazer diário. Horário de Brasília, com certeza. 20 horas de Brasília. Bom, temos mais alguma dúvida? A Eliane também está dizendo, ó, irei sim entrar na mentoria. Meu primeiro ano na sala de AE, estou com muitas dúvidas. A mentoria, gente, o que que acontece? Ela te dá acesso a mais coisas e a mais informações. Então, se, por exemplo, você está pensando em adquirir algum material, não adquire se você deseja participar da mentoria, porque lá eu disponibilizo algumas coisas para vocês que estão disponíveis para venda, mas não vão estar para quem está na mentoria. Tá? Então, a gente tem alguns benefícios lá para você. Então, esse acompanhamento, ele é durante um período de 3 meses, a gente vai passar juntos com encontros ao vivo, onde eu vou te ajudar a traçar o seu planejamento, você vai voltar para a gente verificar o que foi feito, o que não foi feito, para acompanhar de perto. Ah, Ana Paula, isso não deu certo, né? Mas eu fiz de tal forma e funcionou. Ah, mas eu não consegui pensar em outra alternativa, como você pode me ajudar? Tudo isso eu vou te acompanhar ali para você poder ter um sucesso aí na sua jornada de trabalho. Eu sei o quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente, quando está começando, quando tem muitas dúvidas, eu sei que no meio desse caos de informações, a gente encontrar as informações corretas, o caminho correto. Então, como eu já tenho essa experiência há mais, né, de 20 anos, eu vou conseguir te ajudar. E se eu não tiver respostas, a gente vai buscar, tá? Olha que legal, Janice. Amei e é super interessante. Desde Angola te acompanho. Gente, a Janice está lá na Angola acompanhando. Que bacana. Inclusão na prática está chegando em terras internacionais. Que bom. Seja muito bem-vinda, Janice. Se temos outras pessoas que nos acompanham aí de outros lugares fora do Brasil, são muito bem-vindos. A ideia é de ajudar vocês a fazer a inclusão na prática, né? Então, fico muito feliz, muito feliz. Ah, entendi. Ela está falando que, né, como ela está na Angola, para fazer parte da mentoria, tem a questão do fuso horário. São às 20 horas de Brasília. Que hora que dá aí 20 horas de Brasília para você? Você consegue conciliar? Depois você me chama e aí a gente conversa. A gente ajusta isso aí. Porque mesmo que são mentorias, a gente deixa gravado, porque às vezes vai ter um dia, a gente já tem todas as datas organizadas, estabelecidas, mas às vezes você vai ter um dia que aconteceu um imprevisto, você não conseguiu participar, então vai ficar gravado para você não perder nada, tá?
A Tiziane está perguntando, é só para professores? Não. Se você tem. Aí a gente vai fazer essa entrevista, tá? Porque eu preciso entender qual é o seu propósito. Não é só para professores. Eu acompanho gestores, tem coordenadores, né? A gente está fazendo um trabalho muito legal como a coordenadora. Professor da sala de AE, professor docente, né? A gente já teve acompanhamento com docente e ajuda ele a ter esse olhar mais inclusivo, a desenvolver as suas atividades, muitas vezes sem recursos de alta tecnologia, mas garante o aprendizado do estudante. Então, a entrevista que eu faço, por isso que eu preciso conhecer você primeiro, tá? Porque eu não vou te atender se eu não tiver capacidade técnica para isso, né? Então, eu preciso entender, não é só para professores, é para todo mundo que trabalha na educação. Mas, de repente, você está lá na equipe multidisciplinar e você deseja ter esse acompanhamento, então preciso entender qual é a sua necessidade, tá? Então, você pode me chamar lá, clica lá no link da mentoria, que você vai ser direcionado para falar com a equipe e a gente vai poder conversar melhor sobre a sua necessidade. A Janice está dizendo, né? Trabalho na direção de um Instituto de Educação Especial e já começamos a trabalhar a inclusão. Que bacana. Janice, me chama para a gente conversar. Vamos ver como eu posso te ajudar. A gente pode se organizar aí nessa questão da mentoria, né? Para fazer um atendimento mais personalizado ainda, né? Em questão aí do seu fuso horário, da sua diferença, né? Eu não sei qual que é a diferença de fuso horário, mas a gente, né, estou disponível para conversar. 4 horas, menos 4 horas, tá? A gente conversa e eu te ajudo nisso aí, tá? A intenção é essa, né? Como você já me acompanha há mais tempo, você entende que eu estou aqui sempre à disposição, gente. A minha intenção é me adequar à necessidade de vocês. Eu não quero estar aqui para falar aquilo que eu gostaria de falar. Eu quero falar aquilo que vocês têm dúvidas, eu quero te ajudar na sua dúvida, quero te direcionar na sua necessidade individual. Para quê? Para que você vença a sua dificuldade. Né? Quando todos podem aprender, falar lá assim de mentoria, eu também já caí em várias mentorias, que a pessoa fala que vai acompanhar e que vai trazer ali algo para sanar a minha dificuldade, mas gerou foi mais dúvida. Né? No caso eu vou te mostrar toda a estrutura, então por que eu quero que vocês que têm interesse na mentoria me chamem, porque eu vou te mostrar todo o processo de acompanhamento que eu vou fazer com você, e aí você vai avaliar se é para você ou não. Eu vou te mostrar como que eu vou fazer o diagnóstico inicial seu para te conhecer, para saber sua necessidade. Você vai sair com um planejamento traçado já para no nosso próximo encontro você saber o que você faz entre um período e outro, porque depois você vai ganhar autonomia para fazer sozinho. Então, a mentoria ela não tem o propósito de gerar dependência da Ana Paula. O propósito da mentoria é te dar a direção assertiva no seu trabalho, na sua necessidade individual, para que você possa depois fazer sozinho. Então, a gente vai ter planilhas de acompanhamento, a gente vai compartilhar drive juntos, compartilhar informações. Essas planilhas de acompanhamento vão te ajudar no seu processo lá na sala de aula, lá na escola, ou lá na coordenação dos seus profissionais, né? Ou na gestão de todo o atendimento da escola. Então, não importa a sua necessidade, eu vou te dar uma direção específica. E sabe por que eu consigo fazer isso? Ontem eu falei, e como tem pessoas que estão chegando novas aqui, eu vou contar rapidamente para a gente caminhar para finalizar a minha experiência profissional. Eu já trabalho há mais de 20 anos na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Quando eu cheguei na educação especial, eu brinco que eu era equipe. Eu já tinha uma experiência de sala de aula, mas quando eu fui para a Secretaria de Educação aqui do Estado, eu assumi a pasta
o setor da educação especial como equipe, né, inicialmente, porque é difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar com a inclusão escolar. E aí eu assumi esse setor e aí ali a gente fazia toda a implantação de sala de recursos, do acompanhamento do professor do AE, dos atendentes, dos estudantes, das famílias, do gestor, da coordenação. Então, eu atendia todo o sistema de organização da educação especial. Então, essa experiência que eu vou trazer para você. Eu estava na escola ajudando a montar a sala de recursos, ao professor acompanhar seu atendimento, o gestor como fazer a organização desse atendimento de forma administrativa, ajudava a coordenação a acompanhar esse atendimento, estava também na Secretaria de Educação, na posição de governo, com conhecimento de legislações, com aplicação da legislação, com entendimento de que se a escola está fazendo da forma correta ou não, né? Então, tanta questão administrativa por parte do Estado, né, que vem trazendo a legislação, mas também da prática, né? Então, eu desenvolvi um trabalho onde a gente trabalhava de forma sistemática e mais humanizada, no entendimento de legislação, né, na promoção de formações. Então, tudo isso eu somo de experiência e trago para a nossa mentoria, para a gente poder encontrar aí as respostas que vocês precisam. É mais. Acho que chegamos ao fim, né? Já passaram de 1 hora, mas foi muito bom. Eu sempre me proponho a não estender muito na live, porque eu acho que às vezes depois para assistir, mas acho que depois que fica gravado, vocês conseguem assistir de forma mais acelerada, né? Mas para a gente não ter um conteúdo muito extenso, mas para além de não me propor para um tempo muito grande, eu quero trazer respostas para as dúvidas de vocês, né? Então, essa é a minha proposta para esses dias que a gente está abrindo de lives aqui. As lives começam às 11h55. Olha só, já são 1h08 e eu estou aqui ainda com vocês. Foi muito bom a gente participar, a gente conversar. Amanhã eu vou estar aqui de novo, 11h55, para a gente poder conversar mais, tirar mais dúvidas, esclarecimentos. Vou trazer legislação. Então, eu vou deixar aqui vocês conduzirem a live com as perguntas de vocês para a gente poder ter aí todo o esclarecimento necessário. A Eliane está dizendo, amei a live, obrigado pelas informações. Eu também amei a participação de vocês, a interação. Isso é muito importante, né? Porque não podemos ficar com dúvidas, né? Não existe pergunta, né? Às vezes a gente fala assim, não existe pergunta idiota, né? Tolice é não fazer a pergunta, porque se aquilo vai te ajudar a esclarecer sua pergunta, faça. E até hoje eu não tive nenhuma pergunta tola. Todas foram perguntas importantes e que ajudou, né, cada um de vocês aí ter os esclarecimentos necessários. Então, se você ainda tem dúvidas, amanhã vai surgir outra dúvida, consultou seu material, tiver mais dúvidas, vem para a live às 11h55 que a gente vai conversar mais sobre isso. Janice, também amei a sua participação desde Angola. Muito bom ter você aí. Me chama para a gente poder conversar, para eu poder te ajudar aí na sua jornada aí na Angola, e a gente vai fazer aí a inclusão acontecer na Angola também, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, às 11h55. Tchau, tchau.